A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes. Chegamos então ao último sábado antes desta data importantíssima para a humanidade, que é o Natal. O Natal com Jesus. Não o Natal materialista, que é o que vigora por aí, na maioria do mundo ocidental, pelo menos, porque muitas partes em África e na Ásia, onde existe muita pobreza, nem sequer se podem dar ao luxo desse materialismo, mas por outro lado tem as suas vantagens, apesar de não seguirem, digamos, esta tradição como nós ocidentais seguimos. Mas se repararem bem, fala-se tudo no Natal, menos do aniversariante. Ou seja, o aniversariante até, infelizmente, e é triste dizer isso, mas está a ficar muito esquecido. Está a ser anulado pelo Deus do consumismo. E convinha para todos nós, porque ninguém chegará lá à felicidade, ao equilíbrio íntimo, se não for através da mensagem que o Mestre nos trouxe e está tão atual. Quanto mais fugirmos da mensagem da sua prática, mais iremos encontrar o desconforto, a tristeza, a depressão, a melancolia, o desinteresse pela vida. Mas quando lemos, ouvimos, estudamos e colocamos em prática tudo o que ele nos aconselhou, podem crer que a vida muda de uma forma drástica, no bom sentido, muda 180 graus. Mas isso depende de cada um de nós fazê-lo. E podemos já começar neste Natal por começar a falar um pouco sobre ele, sem vergonhas, sem pensarmos que estamos fora de moda, porque da forma também como as religiões colocaram Jesus, gerou aqui também um bocado de desinteresse. E convém repor as coisas no seu verdadeiro lugar. A doutrina espírita, que está na natureza, e que não é uma religião, que não tem hierarquia, não tem rituais, não tem dogmas, de certa forma vem pôr os pontos nos is, repor as coisas. E hoje gostaria de vos falar um pouco sobre, então, o grande aniversariante, tão importante que ele é para os crentes e não crentes, que dividiu a história em duas, antes de Cristo e depois de Cristo. Fazendo a abstração das narrativas encontradas no Evangelho, incluindo dos Atos dos Apóstolos, vamos dar voz a testemunhas que não conheceram o Mestre, nem viveram com Jesus, mas dele fizeram referências, e na sequência traremos a voz de autores espíritas que estão neste plano físico, como também daqueles que já partiram. Infelizmente, algumas das testemunhas oculares de Jesus, ou bem perto do Mestre, foram silenciadas com a destruição de Jerusalém pelo Império Romano no ano 70 depois dele, com a consequente pilhagem e incêndio do Templo de Jerusalém, que guardava os principais documentos do povo judaico, pois a ordem emanada de Roma pelo imperador era que não sobrasse pedra sobre pedra e que os judeus fossem dispersos pelo mundo. É, caros amigos, inestimável o que se perdeu em termos de rolos de papiros da máxima importância. Outras testemunhas foram silenciadas pelas implacáveis perseguições romanas aos cristãos até meados do ano 300, quando muitos manuscritos conservados pelos seguidores de Jesus foram destruídos por serem considerados subversivos à ordem estabelecida que tinha no paganismo a religião oficial. Digno de nota é a divergência de pontos de vista
interpretação dos ensinos evangélicos entre os núcleos cristãos que não se entendiam, dando origem à queima de muitos documentos escritos por serem considerados contrários à interpretação deste ou daquele grupo. Infelizmente, essa luta interna perdurou até o concílio de Niceia, isso no ano 325 da nossa era, quando foi criada a Igreja Católica e uma nova história do cristianismo teve início. Apesar desse contexto contrário à preservação de testemunhos e documentos, várias provas sobreviveram ao tempo e podemos destacar os testemunhos de não cristãos sobre a existência e os ensinos do Mestre Jesus. Os textos mais antigos sobre Jesus datam do século I, na sua maioria escritos por seguidores do cristianismo. Uma das exceções é Flávio Josefo, um historiador judeu que tentou escrever toda a história do povo judaico, desde o Gênesis até à sua época. Ele cita Jesus, João Batista e Tiago, que era irmão de Jesus, como exemplos de homens que lideraram movimentos messiânicos na região da Galileia. No seu livro Antiguidades Judaicas, mais precisamente no 3º capítulo do volume 18º, ele escreve o seguinte, e passo a citar: Entretanto, existia, naquele tempo, um certo Jesus, homem sábio. Era fazedor de milagres. Ensinava de tal maneira que os homens o escutavam com prazer. Era o Cristo. E quando Pilatos o condenou a ser crucificado, esses que o amavam não o abandonaram, e ele lhes apareceu no 3º dia. Outro testemunho, caros amigos, é de Tácito, um convicto pagão romano e considerado um dos maiores historiadores da antiguidade. Em seus anais, parte da 15ª, escreveu: Nero infligiu as torturas mais refinadas a esses homens que, sob o nome comum de cristãos, eram já marcados pela merecida das infâmias. O nome deles se originava de Cristo, que sob o reinado de Tibério havia sofrido a pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Temos ainda o testemunho de Plínio, que foi um procônsul em Jerusalém, e ao escrever uma carta ao imperador, o imperador de nome Trajano, relatou que maldizer Cristo, um verdadeiro cristão não o fará jamais. Cantam hinos a Cristo como se fosse a um Deus. Também o historiador romano Suetônio escreveu num trecho do livro V da obra Os 12 Césares, mais precisamente no capítulo 25, no qual evoca o imperador Tibério, dizendo: expulsou de Roma os judeus que, instigados por um tal Crestus, que quer dizer Cristo, provocavam frequentes tumultos. Encontramos ainda, caros amigos ouvintes, outra testemunha histórica em Luciano de Samosata, escritor grego não cristão, o qual durante toda a sua vida escreveu que Jesus Cristo era adorado pelos povos cristãos, pois teria introduzido diversos novos ensinamentos e que foi por eles mesmos crucificado. Este senhor Luciano diz ainda nos seus escritos que entre os principais ensinamentos de Jesus Cristo estavam a fraternidade, a importância da conversão e que todos deveriam negar outros deuses a não ser seu Pai, que é o nosso Deus. Ela ainda fala que os cristãos viviam sob as leis de Jesus, acreditavam ser imortais e desdenhavam da morte. E finalmente temos o testemunho de Mara Bar Serapião, um escritor sírio que ficou conhecido por ter fornecido uma das maiores referências não judaicas e não cristãs sobre a existência de Jesus Cristo, quando escreveu uma carta no ano 73 depois dele, ou seja, 40 anos depois da crucificação, onde encoraja seu filho a adquirir conhecimento. Caros amigos, nesta carta ele usa diversos exemplos como os filósofos Sócrates e Pitágoras, além de um rei sábio que havia sido executado pelos judeus. São as testemunhas idóneas, não envolvidas diretamente com os episódios narrados nos Evangelhos,
que testificam que a figura de Jesus Cristo é real, que ele de facto existiu. Em relação agora à visão espírita sobre Jesus, no dia 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, em França, no século XIX, teve início a história da doutrina espírita. Entre as diversas referências a Jesus, vamos destacar a questão 625 deste mesmo livro, quando o codificador indaga aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E eles respondem: vede Jesus. Em complemento, Allan Kardec escreve esta nota que diz assim: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desviavam para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir às paixões e dominar os homens. Para o Espiritismo, não há dúvida sobre a existência de Jesus e sua importância para a humanidade. Tratando-se de um espírito perfeito, o governador espiritual do nosso planeta e guia e modelo para todo e qualquer ser humano, seja ele cristão ou não, pois os seus ensinos são para todos os tempos, para todos os povos, para todas as nações, por serem ensinos universais, seguidos do próprio exemplo, pois essa é a mais perfeita metodologia de ensino, a teoria aliada à prática, o exemplo. Mais tarde, no ano de 1864, Allan Kardec lançou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com a interpretação espírita dos ensinos morais do Cristo. Dessa monumental obra, destacamos o trecho do item 4 do primeiro capítulo, onde podemos ler que ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Nessa, caros amigos e ouvintes, nessa visão profunda e transcendente que a doutrina espírita nos traz, podemos agora passar a palavra ao filósofo e jornalista e educador José Herculano Pires, pois é dele excelente estudo reunido no livro Revisão do Cristianismo, onde vislumbramos um mestre não apenas no ontem, mas vivo nos dias atuais e para todo o sempre. E destacamos a seguinte passagem que diz que Jesus de Nazaré não existiu apenas no passado, existe agora mesmo. É um existente que se ombreia conosco nas ruas e nas praças, nos locais de trabalho e nos locais de sofrimento. Não está mais pregado na cruz romana pela impiedade judaica. O conceito filosófico de existência nos nossos dias não é o da vida comum dos homens que só cuidam de sustentar o corpo. A existência, dizem os filósofos, é subjetividade pura nos rumos da transcendência. Jesus de Nazaré se fez subjetividade na consciência do mundo. Seus ensinos balizam
a elevação da terra em direção aos mundos superiores. Mas para que sejamos dignos disso, temos de restabelecer, caros amigos e ouvintes, a verdade sobre Jesus e a legitimidade do cristianismo. Nenhum outro caminho existe para o mundo nesta encruzilhada decisiva da história. Só dois caminhos se cruzam neste momento na carne angustiada da terra, que é o da mentira, em que estamos a viver, e o da verdade, traçado pelo Cristo. Pela psicografia, que é uma faculdade, um tipo de mediunidade, que é a mediunidade através da escrita, pela psicografia de José Raul Teixeira, nós trazemos aqui também a obra intitulada Quem é o Cristo?, que no seu primeiro capítulo nos esclarece o seguinte: Jesus Cristo, não é aquele que veio destruir as leis divinas. Veio, em verdade, dar-lhe execução, desarticulando as leis humanas que, em oposição aos preceitos do Criador, ainda semeiam sombras, ainda impõem brutalidade e apoiam a indignidade com que são tratadas tantas comunidades indefesas. A revelação feita por Jesus da paternidade divina de todos nós, seres humanos, veio inaugurar uma nova era na humanidade, não mais de ódios e guerras, que é o que estamos a viver, e sim de amor e solidariedade. Ele não veio cumprir as determinações das leis humanas, muitas vezes injustas, e sim dar testemunho da lei divina, sábia, perfeita, incorruptível, abrindo novos horizontes para o entendimento do homem sobre a vida. Ainda, caros amigos e ouvintes, trazendo a palavra dos Espíritos sobre Jesus, temos bela e profunda visão trazida por Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, através da outra psicografia agora de Divaldo Pereira Franco. São palavras, caros amigos, ao mesmo tempo poéticas e filosóficas, que diz assim: sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, que é o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Jesus cindiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as e entendendo-as, ao tempo em que tomava exemplos da natureza e, na sua pauta incomparável, cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. E ainda hoje a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que anelam por melhores dias, emulando-os em prosseguimento da tarefa e em autossuperação, ambicionando a plenitude. Como podemos ver, caros amigos e ouvintes, o entendimento espírita sobre Jesus é muito mais amplo e profundo que o entendimento de qualquer historiador humano, pois a estes faltam a visão espiritual da vida, a compreensão da imortalidade da alma e a apreensão da lei da evolução que nos destina à perfeição e felicidade. Para os espíritas, não há dúvida sobre a realidade existencial de Jesus e o profundo significado da sua missão. Esse entendimento é também muito bem entendido e percebido por outro escritor, Leon Denis, que foi um fulgurante apóstolo da doutrina espírita, contemporâneo de Allan Kardec, e que nos seus estudos, enfeixados na excelente obra Cristianismo e Espiritismo, nos traz belíssimo texto, ao mesmo tempo filosófico, poético e de alta inspiração, encerrando as nossas considerações sobre este tema da vida continua deste sábado, antes do Natal de 2024, que diz assim: Jesus é um desses divinos missionários e é de todos o maior. Destituído da falsa auréola da divindade,
mais imponente nos parece ele. Seus sofrimentos, seus desfalecimentos, a sua resignação deixam-nos quase insensíveis, se oriundos de um Deus, mas tocam-nos, comovem-nos profundamente num irmão. Jesus é, de todos os filhos dos homens, o mais digno de admiração. É extraordinário no Sermão da Montanha, no meio da turba dos humildes. É maior ainda no Calvário, quando a sombra da cruz se estende sobre o mundo, na tarde do suplício. A passagem de Jesus pela terra, seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis. Sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Esta é uma certeza. Apesar deste esquecimento temporário que a humanidade, pela qual a humanidade passa, por esta inconsciência do real valor do Natal, que é tudo menos Natal, que é mais divertimento, que faz parte, mas que deveria ser aos poucos reposta a realidade desta data tão importante para o mundo. Falar mais de Jesus, fazê-lo mais presente, e que o presente deste Natal sejamos nós nas vidas ditas vazias, tristes, sem objetivos, sem metas, sem rumos, para aqueles que andam cabisbaixos, pensando que a vida é só desgraças. E não é. E a doutrina espírita explica que não é. Que a vida é a maior bênção de todas, que nos foi dada pelo Criador e acompanhada da imortalidade. Estamos em constante progresso, em evolução. O mundo está como está, porque existem N patamares evolutivos nesta escola chamada Terra. Está tudo certo, mas nós podemos acertar o passo, pondo em prática as palavras contidas na Boa Nova, ou Evangelho de Jesus. Um excelente Natal para todos, com Jesus no coração, e que, pelo menos neste dia do ano, meditemos sobre ele, sobre as suas palavras, e sejamos mais amigos uns dos outros. Feliz Natal para todos e um grande abraço aqui do Pedro Silva para todos vós. Muita paz, alegria, confiança e esperança. Somos nós os únicos construtores dos nossos próprios destinos. Não se esqueçam disso. Força. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.